sobre a minha responsabilidade de partilhar um pouco com vocês sobre a minha história. Nossa! Partilhar um pouco sobre, de fato, essa ação de Deus na minha vida, na minha história, na minha família. Porque quando Deus faz completo. Deus faz, de fato, uma restauração e uma mudança, não só na vida daquele que pede, mas também na vida daqueles que estão ao lado. E quando rezava e pedia a Deus para que Ele pudesse iluminar, justamente para ter essa partilha, este momento, uma das coisas que Deus colocava no meu coração era o caminho. Justamente essa palavra, o caminho. Existe um caminho para que de fato, hoje, cada um de nós, eu e a comunidade, de fato a gente esteja aqui. Houve uma história, houve de fato um caminho que cada um percorreu. E realmente não sei a história de cada um, não sei o caminho que cada um percorreu para chegar até aqui hoje. Mas uma das coisas que Deus colocava, para quem trouxe a Bíblia, e puder abrir em João 14, é uma catequese que Jesus fez com seus discípulos, um ensinamento que ele foi, até ali naquele momento da Santa Ceia, antes, Jesus foi traído e mesmo assim continuou ali ensinando os seus discípulos. E uma das coisas que de fato nos chama a atenção, a gente vai ler do 1 até o 14, quem puder ler o versículo. E eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Palavras da salvação. E eu queria de fato me atentar, tem todo um contexto essa passagem, mas queria me atentar um pouco ao versículo 12. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará obras que eu faço e fará maiores do que estas. Porque quando de fato eu vejo na minha história, eu vejo uma grande obra de Deus. Hoje eu consigo contemplar toda uma movimentação e uma ação de Deus para que eu pudesse chegar aonde eu estou. Por volta de mais ou menos uns 13 anos, eu procurava sentido, procurava um caminho e procurava uma solução para resolver os problemas que eu tinha dentro de mim. E durante 13 anos eu fiquei de diversas formas e maneiras tentando encontrar. Uma das maneiras que eu encontrei para tentar solucionar todo esse problema foi a droga e a bebida. Então, diante de todo esse período desses 13 anos, foi uma forma que eu encontrei de achar que dentro de mim estava certo o caminho que eu estava tomando, que era realmente esta saída e esta solução para que de fato eu pudesse me sentir melhor e bem. Então foi todo aquele processo de conhecer, a maconha, a cocaína, o crack, bebida, enfim. E é uma coisa natural, porque uma coisa vai de fato puxando a outra, uma coisa vai levando a outra, até o ponto que de alguma maneira foi ali experimentando a questão do roubar uma coisa pequena para poder manter o vício, roubava uma coisa maior, fazia uma coisa assim e outra, e aí fui nesse processo. Mas dentro de mim era de fato,
eu não tinha certo o caminho que eu queria encontrar. Eu estava procurando, estava tentando encontrar uma saída para toda aquela situação, mas também não sabia o que eu estava de fato vivendo dentro de mim. Eu achava que era por consequência da vida, eu tinha ali escolhido aquele caminho e era aquele caminho que eu ia seguir, não ia ter outro caminho, não ia ter uma outra solução. Ao chegar ao ponto mesmo de, por muitas vezes, falar assim, a melhor coisa que eu faço é o quê? Tirar minha vida. Por quê? Eu só estou dando trabalho, eu só estou fazendo coisa errada, então o que é melhor? Eu tiro a minha vida e acaba com isso e a coisa está resolvida. Paro de dar trabalho para a mãe, né? Paro de dar trabalho para as outras pessoas e acabo com todo esse problema. Só que acabar com todo esse problema é interromper de fato uma ação de Deus na nossa vida. É interromper algo que Deus quer fazer. E eu não tinha noção do que de fato Deus queria fazer na minha vida. Até me permitir fazer uma experiência com Ele. E a partir dessa experiência com Ele, eu fui entendendo que Ele precisava trabalhar em alguma área na minha vida, em alguma situação. Feito esse caminho e esse encontro pessoal, essa experiência pessoal com Ele, com Jesus, eu de fato vivi uma experiência e toquei algo que eu entendia que precisava mexer e precisava trabalhar, que era a realidade paterna, que era a situação do meu pai. Era de fato aquilo que de alguma maneira eu fui entendendo que eu precisava mexer, mas não sabia como ainda. Eu fiz a experiência, gostei da experiência, adorei, mas a droga, a bebida ainda me chamava e era muito mais forte. E era algo que ainda fazia com que eu buscasse nela o refúgio e o caminho para tudo. Voltei novamente, depois dessa experiência vivida, e ali me afundei um pouco mais. Mais uns 4 anos ali fiquei nessa realidade da bebida e da droga. Não vou entrar em detalhes porque é muita coisa que a gente acaba se envolvendo e fazendo por conta, né, dessa realidade da droga. Mas poder tocar nesse assunto é justamente... tem muitas pessoas que hoje falam, né? Mas olhando, você não parece que ficou tanto tempo na droga assim, tanto tempo, né, vivendo uma vida dessa. E de fato, né? São 9 anos que eu já estou sem a bebida e sem a droga, né? 9 anos vivendo já uma vida limpa, porém uma vida que ainda tem esses processos e essas situações que ainda precisam ser cuidadas. Mas o que me fez cair ali a minha ficha foi ver as pessoas que eu estava perdendo, ver as situações que eu estava deixando de lado e não estava vivendo mais. Perceber tudo isso, eu realmente falei, não, eu quero voltar para lá. Eu quero voltar para aquele lugar que eu encontrei Jesus, que eu encontrei um ambiente totalmente diferente desse, e eu quero voltar para lá. E assim fiz, né? Eu acho que uma das pessoas que mais teve paciência, né, em entender todo esse processo, né, muitas pessoas da comunidade, mas o Fábio teve muita paciência em, de fato, ali, e me ajudando a entender todo esse caminho a ser percorrido. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, esse daí não tem mais jeito. Não precisa nem gastar mais tempo porque não tem mais jeito, não tem mais uma solução. Porque a vida que ele está levando é de fato essa vida. Ou ele vai para uma realidade aí de ser preso, ou ele vai para uma realidade mesmo de morrer. Né? E tinha, e tem, enfim... Existem pessoas que de fato, né, naquela época queriam me matar, então toda uma coisa que realmente eu estava mexendo com coisas que nem tinha ideia, nem sabia. Mas essa insistência um pouco, né, do próprio Fábio
e da comunidade, dos irmãos, fez com que eu de fato tomasse uma decisão, e foi essa decisão que eu quis viver, que é de fato me entregar em Deus. Claro, um processo que demorou muito até tudo isso, né, ficar ali no meu coração, essa certeza de que eu quero isso mesmo, eu quero voltar para lá, eu quero fazer outra coisa, eu quero viver isso, eu quero ser aquilo. Foi uma coisa que demorou um pouco, mexeu um pouco, mas dentro de mim eu falei, eu preciso realmente mudar. Porque se eu continuar, eu já sei qual vai ser o caminho. E as pessoas estão me falando qual é o caminho. Então, a partir do momento que eu realmente disse, eu quero, né? Deus foi fazendo assim, foi abrindo as portas, janelas e todos os caminhos para que eu realmente pudesse tocar aquilo que Deus queria para a minha vida. E a partir do momento que eu fui dando esse passo, eu morei durante 2 anos na comunidade Betânia do Padre Léo, fiquei lá durante esse período, e lá foi uma experiência que eu fui decidido a justamente falar, né, falei para Deus, eu quero ser inteiro de Deus, porque eu era inteiro de uma realidade completamente longe de Deus, completamente fora da vontade de Deus. Tanto é que eu só pisava na igreja quando era 7º dia. Não ia em igreja, não frequentava, não tinha vontade, não achava maior graça ficar sentando e levantando, e falava que não queria. Então eu procurava em outras realidades. Ia lá bater tambor, enfim, fazia, né, tudo que era diferente, porque me afundava mais em outras coisas. Mas quando eu de fato fiz essa experiência, principalmente em Betânia, ali eu comecei a encontrar pessoas que estavam vivendo o mesmo sofrimento e a mesma luta que eu. Que estavam querendo mudar de vida, que estavam querendo sair daquela situação, mas sozinhos não tinham forças. Encontrar pessoas que estavam decididas a mudar, decididas também a sair daquela situação, um ia incentivando o outro, um ia fazendo com que o outro pudesse de fato ter forças para, né, sair daquela situação. E vivendo esses 2 anos, esse período de 2 anos em Betânia, para mim estava uma coisa muito cômoda e muito tranquila. Para mim era uma situação que já estava no meu coração feliz. Eu já estou vivendo aqui bem, então eu vou permanecer por aqui mesmo. Eu vou, de alguma forma, né, me instalar aqui em Santa Catarina, eu vou ficar tranquilo, e é isso que eu vou viver, acabou. E o Fábio, numa conversa que eu tive com ele, me provocava, é isso mesmo que você quer viver? O Fábio, está tudo bem aqui, está tudo tranquilo, não precisa de mais nada. E ele repetia, mas é isso mesmo que você quer viver? Dentro de mim, não era. Mas eu queria tampar como se aquilo fosse já resolvido, né? Queria resolver já toda a situação. Por mais que a gente tome a decisão de mudar ou de fato sair daquilo que a gente está vivendo, a gente toma essa decisão, a gente até muda, mas tem muitas coisas dentro de nós que ainda não mudaram. Sentimentos, pensamentos, ideias que ainda não mudaram. Por isso que quando o Senhor trazia, né, e traz nessa palavra de João, que caminho é esse? Né? E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, de fato, eu fui percebendo que cada vez mais que eu ia dando esse passo de encontro a Jesus, as coisas dentro de mim iam sendo transformadas, iam sendo iluminadas. As situações que dentro de mim estavam até paradas, iam sendo cada vez mais trabalhadas, porque era realmente essa grande provocação que Deus fazia nas situações que eu estava vivendo. E uma delas era a realidade comunitária que eu vivia.
comunidade Betânia era uma comunidade, ela é uma comunidade mista, homens e mulheres, que convivem no mesmo lugar. Então você imagina, para lá iam de tudo, né? É até engraçado que teve uma pessoa que falou assim: Padre Vicente, como que eu faço para ir para Betânia? Ou você é drogado ou você é prostituta, qual que você quer? Né? Porque lá, né, assim, lá é uma realidade que de fato as pessoas estão mesmo no fundo do poço e vão para um processo de mudança. E poder viver aquela experiência comunitária, né? Tocar a vida de muitas pessoas que, assim como eu, também já não acreditavam mais em si mesmo, né? Fez com que eu pudesse realmente tomar essa decisão de ser de Deus e de fazer um caminho completamente daquilo que eu estava vivendo. Aí eu tomei a decisão de deixar tudo, vir para a comunidade, mas o Fábio falava assim para mim: o que você vai fazer na comunidade? Eu falei: não sei, mas eu não quero mais voltar. Não era porque eu não queria, mas dentro de mim eu tinha esse desejo de querer fazer algo pelas pessoas, algo de fazer algo diferente daquilo que eu já estava acostumado a viver. E vim para a comunidade, né? Nessa experiência de vir para a comunidade, e aí onde realmente a gente vê as grandes obras de Deus. Porque diante de uma pessoa que ninguém mais acreditava, nem eu mesmo acreditava em mim, não acreditava mais que eu de alguma forma pudesse ter, né, ou viver as experiências que eu vivo hoje, né? Realmente nesse processo dentro da comunidade eu fui vendo estas grandes obras de Deus. Hoje, poder estar, né, diante de uma responsabilidade como essa dentro da comunidade, de estar numa moderação geral dentro dessa obra, dessa missão, desse carisma, é de fato ver a minha história lá atrás. E se eu não estivesse decidido em ser de fato inteiro de Deus, eu não teria vivido nada disso. E não teria contemplado as obras e as graças que Deus queria fazer na minha vida. Eu não teria experimentado nada do que realmente eu tenho vivido de bom e experimentado dentro da comunidade. Porque realmente o meu olhar era aquilo: eu preciso ser só isso, eu não preciso ser mais para o outro, eu não preciso fazer mais pelo outro, eu não preciso me doar mais pelo outro. Para mim era fazer o que eu tinha que fazer e viver aquela vida. E hoje, podendo tocar tudo isso, podendo viver essa experiência de se doar para o outro, essa experiência de se lançar cada vez mais em Deus, eu vou vendo, tanto na vida da comunidade quanto na minha vida, mudanças. Mudanças essas de atitude, mudanças essas para com o outro, para comigo mesmo, de poder realmente tocar algo que eu jamais imaginei. Fazer experiências com estes irmãos que hoje convivem comigo, que eu jamais faria. Ter o contato de tocar algumas histórias e algumas pessoas que passaram pela comunidade, né, que jamais eu imaginei. Jamais imaginei que eu ia encontrar a Dona Elzira, olha só, direto de São Gonçalo, que as nossas histórias se cruzaram e estamos aqui. Jamais imaginei que iria encontrar com vocês, Isaac, Cris, Alex, e tocar tantas histórias, tantas pessoas, né, que de alguma forma Deus nos dá a graça. E aí eu fico imaginando, se Deus cruza todas essas histórias, é porque de fato Ele não quer só que a minha vida, o que na minha história também seja algo que só eu viva, mas com que cada um de nós. Tem muito mais para que a gente possa viver.
Por mais que, né, a gente tenha aí todo esse tempo de caminhada, toda essa experiência muitas vezes, ou pouca, mas tem muito mais que Deus quer que a gente viva. E cada vez mais que a gente vai se lançando a esse encontro e essa vontade de Deus, a gente vai experimentando mais, a gente vai se alegrando mais, a gente vai vivendo mais, a gente vai contemplando coisas que são extraordinárias e aos nossos olhos a gente fica completamente, de uma forma que não conseguiria contemplar. Mas, é claro, nós também precisamos tomar a decisão de sermos de Deus. De fato, né, a gente deseja seguir esse caminho, estar também preparado para viver, né, porque não é só esses 9 anos sem a droga, sem a bebida, né, não foi só tudo lindo, é tudo maravilhoso, né? Parece até uma melodia, tudo bonitinho, tudo... Não, são lutas. Eu brinco que muitas vezes aqueles irmãos que estão ali atrás, aqueles que hoje são da comunidade, é o que me leva de fato ao céu, que me ajuda. Mesmo diante de situações que a gente quer pegar pelo pescoço, que a gente quer de alguma forma, né? Mas são situações que nos levam a cada dia a tocar esse extraordinário de Deus. E principalmente, né, eu lembro que uma vez na comunidade, até o Isaac estava nos ajudando lá num dia junto com os amigos da comunidade. A gente fez uma apresentação. E nessa apresentação tinha lá o que a comunidade deseja ganhar. Daqui a longo prazo a comunidade quer ter. E aí tinha lá um sítio bem bonito, todo montadinho, né? Tinha lá um carro, tinha um espaço maior, né? E logo depois de um tempo, a gente foi contemplando justamente toda essa mudança. Saímos de um lugar que era um lugar bom para um lugar muito maior, né? Ganhamos um carro. E um certo tempo ganhamos um sítio também, né? Que era um lugar onde a gente tinha toda a liberdade e íamos quantas vezes e como a gente queria. E a gente vai vendo que diante desse processo e nesse contexto da comunidade, da obra, né? Hoje poder contemplar uma missão nova que cresce em um outro lugar, pessoas que vão vindo de diversos lugares, né? Eu vejo essa ação e vejo essa movimentação do quanto eu ainda tenho e vou ter, né, essa graça de contemplar coisas ainda maiores, né? Desde 2007, no coração do Fábio, naquela primeira casa pequenininha, que, né, todo mundo... Uma garagem com uma... A senhora lembra dessa casa? Pois é. Quando a gente volta ali naquela primeira casa, né, o Robertinho lá comendo a macarronada lá fazendo lá aquela coisa, e a gente vai vendo não só pelos bens materiais, mas a gente vai vendo essa grandeza de Deus, vai vendo a partir daquilo que a gente vai se entregando, Deus vai fazendo. E é assim também na minha e na tua história. Só depende de nós. Depende de cada um de nós, para que a gente possa de fato nos entregarmos, né, a essa vontade de Deus. Deus, ele vai dando sinais. O grande desejo do meu coração era ser monge. É o que eu falava para todo mundo na comunidade. Daqui a um tempo eu vou ser monge. Eu vou ser monge, eu vou ser monge. Porque eu adorei, eu fui fazer a experiência lá. Foi a melhor experiência da minha vida. Ficar lá 15 dias no mosteiro, lá rezando, aquele silêncio, os monges não falavam. Eu fui numa ordem que era bem rígida, né? Que é os trapistas, que é lá no Paraná, os caras são bem, né? Não falam nada. E eu falei, nossa, esse daqui é um lugar maravilhoso, né? Eu voltei e falei, eu quero ser monge. Só que aí o abençoado do monge que estava me orientando, ele falou assim, ele olhou para minha cara e falou assim, não tem cara de monge, né? Mas ele falou assim para mim, ele falou assim, olha,
Faz assim, ó a ação de Deus. Vai para a tua comunidade, vai para o lugar onde você está, vai lá, vive tudo o que você tem que viver. Tudo, vive o que você precisa viver, sem pressa. Se for a vontade de Deus, você vai voltar. Mas primeiro, vai e viva. Viva como se você não, como se fosse mesmo a última realidade que você pudesse tocar e viver. Viva! De uma forma tranquila. Eu voltei e falei assim, tá bom, né? Já que não fui aceito na ordem, eu volto, né? Mas poder voltar, né? E ao mesmo tempo, um parênteses aqui. Minha mãe dizia quando eu tomei a decisão de vir para a comunidade. Ela falou, mas como assim você vai para a comunidade? Como você vai deixar tudo? Como que você vai deixar a família? Você vai deixar trabalho? Você não vai ganhar dinheiro? Como que é isso agora? E o neto? Não vai dar um neto? Aí eu falei assim, mãe, eu não sei qual é a vontade de Deus, mas no meu coração eu estou com muita vontade de ser de Deus, assim, eu quero servir a Deus, não sei como ainda, porque na época quando eu vim para a comunidade, a gente não tinha ideia como que a coisa ia ser, como ia ser um caminho, não tinha nada escrito, e simplesmente eu fui para viver. E de fato, olhando, diante dessa fala da minha mãe, dizendo, porque eu acho que toda mãe, a preocupação é, você não vai dar um neto, não vai dar um neto, você não vai dar um neto, aquela coisa. E aí, não vai casar, não sei o quê, como se fosse, a única coisa, Eu falo, não é isso, mãe, não é, vai ser isso que vai, E não imaginava mesmo que, de alguma forma, eu fosse casar. Até que surgiu Estela, Aí mudou muito o olhar, aí não quis mais ser monge, Não quis mais ser monge, não quis mais, Não foi tanto o desejo assim, mas de fato eu vou rezando e vou vendo todos esses passos e eu sei que ainda Deus tem muito para fazer na minha vida, O fato de estar aqui hoje à frente da comunidade, nessa missão, não é nada ainda. Não é nada. Não é nada do que Deus tem ainda para fazer. Não é nada do que Deus quer fazer ainda. Não é o fato de hoje estar casado, uma família nova para a igreja. Não é. Deus tem mais ainda para que eu possa. Cada vez que eu for me abrindo a essa vontade de Deus, tenho certeza que de fato Ele vai. E é isso que nos nossos corações a gente precisa deixar os nossos medos. Cada passo que a comunidade vai dando, e algumas coisas são tão grandes que de fato dá medo no nosso coração, dá medo na gente assim de, ai meu Deus, e agora? E isso? Como que vai ser? Como que vai se dar isso? O que eu vou ter que fazer? Como que é? Cada situação, a realidade dessa movimentação, principalmente da família Marcelino, que veio para a comunidade, fizeram uma pegadinha com a gente, Eu nunca esqueço dessa pegadinha que eles fizeram, Falou assim, eu tô chagado ainda, Mas olha só que bênção. Eles pediram para vir para fazer essa experiência de vida e no dia que a gente foi dar a resposta, eles vieram com outra surpresa, que era a Manuela, que estava grávida, e deram essa notícia no dia que a gente deu a notícia que eles viriam para a comunidade. Eu falei, oh meu Deus do céu, e agora? Mas que graça! Eu vejo hoje as crianças que estão crescendo na comunidade, nesse lugar, nesse ambiente familiar, nesse lugar onde a gente vê tanto a presença de Deus. Eu vejo quanto serão crianças diferentes, o quanto realmente vão ser crianças que a partir dessas experiências que a gente tem tocado em algumas missões que a gente tem feito, não precisarão passar por um processo de tanta dor, de tanta luta, A gente pega a realidade da rua, dos irmãos que de alguma forma estão lá, quanto sofrimento que poderia ter sido
eles não precisariam ter vivido, né? Se de fato antes conhecesse e fizesse essa experiência de Deus. Eu vejo que realmente o que Deus me convida a cada dia a viver é de fato isso. As pessoas que eu puder ter a oportunidade de ser essa presença, essa voz de Deus, eu quero ser. Para que elas não cheguem a um lugar aonde eu cheguei, ou que façam as experiências que eu fiz. Mas se de alguma forma estiverem já, que eu continue sendo também essa voz de Deus. Para realmente dizer a elas, é possível. Aonde ninguém mais acreditava, aonde ninguém mais esperava que pudesse ter algo de bom, né, Deus usa e faz com que muitas outras pessoas possam também experimentar, possam também, né, viver essa experiência de Deus. Por isso que diante do teu caminho, diante das tuas experiências, por mais que a gente muitas vezes diga, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ser? A gente tem muito para dar. A gente só não coloca para fora. A gente só não deixa isso vir para fora. Porque a gente tem muitas vezes medos, bloqueios, inseguranças, que faz com que a gente não coloque de fato à disposição de Deus. E realmente, eu vejo o quanto, né, cada vez mais na obra, na missão, quanto Deus precisa de pessoas decididas. Pessoas que realmente estejam, não pessoas exegetas, doutores, teólogos, filósofos, enfim, não. Mas pessoas de fato que estejam com o coração aberto, para que Ele possa usar, para que realmente a gente seja esse instrumento nas mãos dele. É isso, né? Não são os grandes sábios, mas de fato, né, pessoas que estejam com o coração aberto. Se de fato a gente estiver com esse coração aberto e essa vontade de ser de Deus, Ele fará e fará ainda mais coisas do que já foi feito na minha e na tua vida, né? Poder partilhar dessa experiência hoje, poder tocar um pouco dessa pequena história, né? Que não posso me alongar muito, né? Mas assim, só uma pincelada é poder tocar a grande obra que Deus fez e ainda está fazendo na minha história. E é possível também fazer na tua história. É possível fazer ainda na tua vida, né? Por mais que muitas vezes a gente fala, não precisa fazer nada em mim, não precisa fazer nada aqui não, já está tudo certo, tá tudo resolvido. Mas a gente realmente é reconstruído para que a gente possa se colocar a essa disposição de Deus. E tem muita gente que precisa de nós. Tem muitos irmãos que precisam ouvir de nós o quanto vale a pena ser de Deus. Então, é diante desse desejo do nosso coração, do coração da comunidade, que vocês possam, nesses minutinhos que a gente vai dar, que vocês possam encontrar um lugar, sentar ali naquele lugar, refletir um pouco sobre a tua história, refletir um pouco sobre este caminho que você tem percorrido e o que Deus de fato tem colocado no teu coração. Será que nós ouvimos esta voz de Deus? Será que nós conseguimos discernir este desejo e esta vontade de Deus para a nossa vida? Faça de fato um momento em que você possa ter esse diálogo com Deus, ouvir e até mesmo ir lembrando e trazendo a tua história, fazendo com que diante desse caminho que você percorreu e que hoje está aqui, que Deus convida a de fato viver. Diante dessa experiência que hoje nós, temos a graça de viver, um domingo como esse, um dia ensolarado como esse, tirar esses momentos, tirar esse dia para de fato rezar a nossa vida, rezar aquilo
realmente convido vocês. Procurem um lugarzinho, tem bastante espaço na comunidade. Leiam um pouco mais, uma vez ou duas, essa passagem de João 14. De fato, partilhem com Deus. Façam esse trajeto da sua história, desse caminho que você trilhou até aqui. E o que Deus de fato coloca no teu coração. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio.